Estudo bíblico em Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5, que tem como tema julgar ou não julgar, eis a questão. O nosso texto bíblico nos diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro de teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Quantas vezes já ouvimos as pessoas dizerem: não devemos julgar ninguém, somente Deus é quem pode julgar. Ou, ninguém tem nada a ver com a minha vida, por isso ninguém pode me julgar. As pessoas normalmente usam esta expressão quando cometeram alguma coisa que sabem que estão erradas, mas por causa do orgulho, preferem seguir pelo caminho do não me julguem. Não são poucas pessoas que usam a Bíblia para se defenderem quando estão em pecado. E o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 1, que diz: não julguem para que não sejam julgados, é um daqueles textos que quase sempre está como escudo de defesa para aqueles que estão em pecado. Mas será que a Bíblia realmente expressa que as pessoas não podem ser exortadas ou julgadas se estiverem em pecado? Quando fazemos uma leitura mais atenta da palavra de Deus, percebemos que ao longo da sua história, vários homens de Deus também foram exortados, foram disciplinados e foram julgados da parte de Deus através da vida de outros homens de Deus. Um exemplo disso é o rei Saul, descrito em 1 Samuel capítulo 15, versículos 10 a 23. O rei Saul havia desobedecido uma ordem que Deus havia dado a ele, e por causa dessa sua desobediência, Deus enviou o profeta Samuel para que exortasse o rei Saul e dissesse a ele qual seria a consequência daquela desobediência. Ou vemos também a correção do rei Davi, descrito em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 5. O grande rei Davi, um rei amado por toda a nação de Israel, estava sendo exortado pelo profeta Natã. Ou também vemos a correção do apóstolo Pedro, ali em Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 21, pelo apóstolo Paulo. Pedro havia se comportado de uma maneira não coerente com a fé cristã e Paulo, então, exorta Pedro a mudar de postura. Percebemos que, ao lermos a Bíblia, encontramos diversos grandes homens de Deus que foram exortados e disciplinados. E não poucas vezes pagaram um preço muito alto por causa das suas falhas. Mas quando olhamos para a nossa geração, percebemos uma geração extremamente sensibilizada. Uma geração que não consegue ouvir um não ou não ter as suas vontades satisfeitas. Estamos criando hoje uma geração de homens e mulheres altamente fracos e sensíveis. Estamos diante de uma geração que tem muita facilidade para apontar os erros de outras pessoas, mas que não tem a mesma disposição em reconhecer os seus erros e terem a humildade para tentar consertá-los. O capítulo 7 de Mateus, ele faz parte daquilo que chamamos de Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele abrange o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus aborda uma grande variedade de assuntos práticos e necessários para aquela geração e que também, de forma maravilhosa, se aplica também a nós nos dias de hoje. O Sermão do Monte aborda pelo menos os seguintes temas. Ele aborda sobre a verdadeira felicidade daqueles que estão em Deus. Por isso o Senhor Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas o Sermão do Monte também aborda sobre o chamado do cristão, o chamado para ser sal e luz nesta geração. O Sermão do Monte também fala ainda no capítulo 5 sobre a correta compreensão da lei do Senhor.
No capítulo 6, nós vemos o Senhor Jesus falando sobre a verdadeira autenticidade da nossa vida espiritual diante de Deus e também sobre a priorização do reino de Deus em nossa vida e a nossa confiança diária no Senhor. No capítulo 7, nós somos chamados a lembrar que prestaremos contas da nossa vida quando nos encontrarmos com o Senhor. Portanto, o capítulo 7, ele é a última sessão do Sermão do Monte. E esta aponta para uma grande verdade que deveria permear constantemente o nosso coração. A verdade que iremos comparecer diante de Deus e que prestaremos conta da maneira como estamos vivendo a nossa vida. E que por isso deveríamos nos lembrar constantemente que Deus está sempre nos observando. O capítulo 7 de Mateus, ele se inicia fazendo quase que um paralelo com a primeira bem-aventurança, quando o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito. Quando ele fala de humildes de espírito, ali é o reconhecimento daqueles que estão em pecado diante de Deus. São aquelas pessoas que sabem que estão em pecado e, estando em pecado, reconhecem a sua vulnerabilidade diante de Deus. São aqueles que não tentam viver uma vida diferente daquele que realmente são. A primeira bem-aventurança, então, de Jesus é um chamado para que nós, olhando para a nossa vida, olhando para o nosso coração, reconheçamos que somos pecadores e que dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 1, aponta também a necessidade de reconhecermos nossas falhas diante de Deus antes de querer apontar as falhas de alguém. O Senhor Jesus, então, expressa que necessitamos urgentemente tirar as traves dos nossos olhos antes de tentar tirar as farpas que estão nos olhos dos nossos irmãos. Vamos agora à exposição do texto propriamente dito. Mateus capítulo 7, versículo 1, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Será que o nosso Senhor Jesus Cristo queria dizer que toda forma de julgamento é absolutamente e sem qualquer qualificação proibida? Será que o Senhor Jesus queria dizer é que, mesmo vendo os nossos irmãos na prática do pecado, mesmo vendo as pessoas andando de maneira totalmente incoerente com o Evangelho, será que deveríamos ficar calados e não emitir nenhum tipo de opinião, pois, afinal de contas, se eu julgar aquela pessoa, eu também serei julgado? Será então que eu deveria me omitir, ficar calado, não expressar a minha opinião diferente ou desfavorável acerca da maneira e da postura como aquela pessoa está vivendo? Quando continuamos fazendo a leitura ainda do capítulo 7, percebemos à luz do próprio texto que o Senhor Jesus não estava ensinando isso, pois o capítulo 7 expressa claramente acerca de algumas pessoas que estes são cães e porcos por causa das suas rejeições ao Evangelho. Mas o que será então que o Senhor Jesus estava querendo nos ensinar? Antes de abordarmos a questão específica do texto, precisamos lembrar para quais tipos de pessoas em específico o Senhor Jesus estava tratando em suas palavras. O Senhor Jesus, por diversas vezes ao longo do seu ministério, fez duras críticas aos fariseus, principalmente pelo fato deles se considerarem mais espirituais do que todos os homens e de serem os únicos detentores da verdadeira lei de Deus. Porém, estes homens não passavam de atores espirituais, fingiam uma santidade que estava apenas na aparência, mas o seu coração, o seu interior, estava totalmente distante de Deus. Os fariseus eram aqueles que agiam extremamente com dureza com os outros, mas quando eram eles que quebravam a lei de Deus, sempre o faziam com vista grossa. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 24, ele diz assim acerca dos fariseus: guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Para os judeus, o mosquito era a menor criatura impura criada por Deus, e o camelo, para eles,
era considerado o maior animal impuro criado por Deus. Quando falamos de impureza aqui, significa que estes animais não faziam parte do cardápio da alimentação de um judeu. Então, para um judeu, o mosquito era a menor criatura impura criada por Deus, e o camelo, lembremos que o judeu não conhecia ainda ou não tinha consciência de outros animais maiores do que o camelo. Portanto, para eles, dentro da realidade deles, o camelo era o maior animal impuro que eles conheciam. Não é que ele não podia utilizar do camelo para fazerem certas travessias ou certas caminhadas ou para carregarem certas cargas, mas quando se fala de impureza, é no sentido de comer a carne de tal animal. Então, para um judeu, o camelo era o maior animal impuro que eles conheciam. Muito bem, para não incorrer no perigo de, ao tomarem seus chás ao longo do dia, eles faziam o seguinte: eles pegavam o copo, a vasilha em que iriam tomar o chá, eles colocavam um pequeno pano na borda do copo. Assim, se alguma mosca ou mosquito caísse, ele não entraria em contato com a bebida e a bebida continuaria então pura, não impura, com o contato daquela pequena mosca. Jesus expressa que eles sabiam coar um mosquito, ou seja, eles eram extremamente cuidadosos para que não engolissem um mosquito, ainda que de forma imperceptível. Mas, em contrapartida, eles engoliam um camelo sem ao menos perceber, ou pelo menos fingiam que não estavam percebendo. O que isso queria dizer? Significa que os fariseus, eles eram atentos e rigorosos com as pequenas falhas das pessoas, mas quando eram eles que cometiam graves falhas, eles faziam vista grossa. Dependendo da pessoa que havia transgredido a lei, eles agiam com parcialidade. Dependendo da pessoa que transgredia a lei, eles agiam com extremo rigor. O que o Senhor Jesus então diz que eles eram cegos, porque eles aplicavam a lei com parcialidade. Dependendo de quem havia transgredido a lei, eles agiam de uma maneira. Dependendo de quem havia transgredido a lei, eles agiam de outra maneira. Eles julgavam de acordo com o interesse deles. Tratavam os pecados dos outros como graves. E quando eram eles que pecavam, eles tratavam de maneira irrelevante, sem dar muita importância. Portanto, o que o Senhor Jesus condena, então, em Mateus capítulo 7, versículo 1, são pelo menos duas coisas. Primeiro, o julgamento com parcialidade. Um julgamento que não tem como base a reta justiça de Deus, como é descrito no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, quando diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. E sim, segundo o interesse pessoal. Veja, o Senhor Jesus aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24, pelas palavras do apóstolo João, nos ensina que o nosso julgamento acerca da conduta de alguém não pode ser baseado num interesse particular pessoal, num interesse que está mais voltado para o nosso próprio interesse. Mas sim, devemos julgar uma pessoa, a sua conduta, mediante aos escritos da palavra de Deus. Portanto, o que o Senhor Jesus ensina, o risco de fazermos um julgamento com parcialidade, quando olhamos para o pecado do outro e agimos com dureza, mas quando somos nós que cometemos o mesmo pecado, nós agimos com parcialidade, sempre buscando uma desculpa para justificar os nossos pecados. O segundo é o julgamento sem misericórdia. Aqui, o Senhor Jesus condena aqueles que o fazem tal ato sem misericórdia e sem amor por aquele que transgrediu. Isso nos faz lembrar da igreja descrita pelo Senhor Jesus em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 17, a igreja de Éfeso, em que o Senhor Jesus diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Quando lemos Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 17, nós encontramos uma igreja fantástica. Uma igreja firme na questão da doutrina, uma igreja que não tolerava heresias, uma igreja altamente firme na presença de Deus. Mas, por causa da sua constante firmeza, eles endureceram também na maneira como tratavam o pecado na igreja. Ao invés de tratarem com justiça, misericórdia e amor, eles aplicavam uma disciplina sem levar em consideração o amor
e a misericórdia por aquele que havia falhado. Era uma igreja altamente dura e insensível com aqueles que falharam. Não são poucas as vezes em que nós nos sentimos no direito de considerar o pecado do outro muito mais grave do que o nosso pecado. Em 2 Samuel capítulo 12, versículos 1 a 7, nós encontramos uma história bastante interessante acerca do rei Davi. Quando o rei Davi cometeu aquele adultério com Batseba e ainda por cima mandou matar o marido dela, o profeta Natã, ao chegar ao rei Davi para exortá-lo, antes Natã conta uma história para Davi, dizendo o seguinte: olha, rei, havia um homem que era muito rico e tinha várias ovelhas. E do lado deste homem rico morava um homem pobre, que tinha apenas uma única ovelha. Certo dia, esse homem rico recebeu em sua casa um visitante, e querendo agradar esse visitante, esse homem rico, foi até a casa do homem pobre, roubou aquela ovelhinha dele, matou e serviu para o seu visitante. Então Natã, olhando para Davi, pergunta: meu rei, o que se deve fazer com um homem que tem tal atitude? Davi, pensando no ato do outro, Davi então diz: olha, certamente assim como vive o Senhor, tal homem merece ser morto. Natã, ao olhar para Davi, diz o seguinte: esse homem é você, Davi. Natã questiona exatamente a postura que Davi havia tido antes com Batseba e ainda por cima mandando matar o marido daquela mulher. É evidente que Davi, enquanto ouvia aquela história, ele já não mais pensava que aquele homem era ele. Ele estava pensando no pecado do outro e não no seu próprio pecado. Mas uma vez que o seu pecado é exposto, Davi então compreende que ele era aquele homem mau e cruel. E ele então só tem um caminho: se arrepender daquela postura. Mas veja, muitas vezes agimos da mesma maneira. Muitas vezes cometemos os mesmos erros e pecados de outras pessoas, mas o nosso senso de justiça, a nossa constante autodefesa, faz com que o pecado do outro seja visto como algo mais grave, enquanto que o nosso pecado é visto como algo mais brando, mais leve e irrelevante. Pois, afinal de contas, o pecado do outro é sempre mais grave do que o meu pecado. Pois o meu pecado diante de Deus tem uma justificativa e o do outro não. O Senhor Jesus então conclui da seguinte forma: não julguem, para que não sejais julgados. Ou seja, vocês que gostam de descobrir e ficar julgando o erro de todas as pessoas, deveriam se lembrar que o mesmo julgamento da parte de Deus está te aguardando. O mesmo julgamento que aquele vai receber por causa do pecado não confessado, você também vai receber o mesmo julgamento da parte de Deus sobre a sua vida, se você também não mudar de postura. Você condenar o pecado de alguém não justifica a prática do seu pecado. Pensemos um pouco. O Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensina um princípio muito semelhante. Ele diz assim, em Mateus 6,12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, trata-me da mesma maneira como eu tenho tratado aqueles que me prejudicaram em algum momento da minha vida. A oração do Pai Nosso, o princípio que encontramos ali quando nós oramos, o Senhor Jesus está nos ensinando que à medida como eu trato as pessoas que convivem comigo, vai ser da mesma maneira que Deus vai me tratar. Se eu trato o meu irmão sem amor, sem misericórdia, não levando em consideração o momento em que ele estava vivendo, o Senhor Jesus diz que Deus vai me tratar da mesma maneira. Veja, o meu relacionamento com o próximo deveria ser um ato sequencial do meu relacionamento com Deus. Se nós lembrarmos dos grandes mandamentos, dos pilares da fé da lei de Deus, que diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, nos ensina que o meu amor ao próximo é resultado inicialmente do meu amor para com Deus. Portanto, se eu não amo a meu irmão que vejo, como posso amar ao Senhor que eu não vejo visivelmente? Então, o Senhor está nos lembrando que Deus vai nos tratar da mesma maneira como nós tratamos aqueles que, em algum momento da vida, falharam conosco. Faça uma pausa
e tente lembrar aonde você estava e o que Deus fez em sua vida. Veja o ato misericordioso da graça maravilhosa de Deus sobre a sua vida. O que o Senhor Deus espera de nós é que esse mesmo amor que foi lançado sobre nós quando nós estávamos ainda em pecado, em falhas, distante de Deus, esse amor também deveria ser lançado sobre o meu irmão que convive comigo. A mesma graça, amor e misericórdia que foi lançado sobre mim da parte de Deus, ainda que eu não merecesse, também deve ser lançado sobre o meu irmão, que embora não mereça, mas também devo tratá-lo com amor e com misericórdia. Portanto, devemos tomar cuidado para não ficarmos julgando todas as pessoas e nos esquecendo que nós também seremos julgados por Deus naquele grande dia. O versículo 2 de Mateus capítulo 7 diz assim: Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 2, ele está fazendo quase que uma repetição de Mateus capítulo 7, versículo 1. Porém, expandindo um pouco mais o conceito do versículo 1. O que nós entendemos aqui é que o Senhor Jesus nos ensina que o padrão ou o critério de julgamento que aplicamos aos outros, o mesmo será aplicado sobre nós. Se o nosso julgamento for sem misericórdia, então seremos julgados sem misericórdia. Igualmente, se o nosso julgamento for com bondade, misericórdia e amor, seremos julgados exatamente da mesma maneira. Portanto, o Senhor Jesus diz: pois com o critério com que vocês julgam, vocês também serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, também serão medidos. Ou seja, vocês serão tratados igualmente a maneira como vocês tratam outras pessoas. Os próximos versículos 3 e 4, o Senhor Jesus faz uma descrição figurativa dos críticos, daqueles que gostavam de ficar julgando, e ele termina o versículo 5 fazendo uma grave advertência a eles. Os versículos 3 e 4 nos diz assim: Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Vamos compreender inicialmente o que queria dizer a expressão trave e argueiro. A trave ou viga era uma pesada peça de madeira que era usada na construção como um suporte horizontal para travar o madeiramento de uma casa. A trave, então, era aquela viga grande da casa, na horizontal, que suportava toda a estrutura do teto. Então, era uma viga muito grande, algo muito forte que suportava todo o peso de uma casa, do telhado de uma casa. Em contrapartida, o argueiro seria nada mais do que uma pequenina farpa dessa madeira. Veja que como são diferentes. A viga, ou a trave, era a madeira gigante, aquela que suportava o telhado de uma casa, algo extremamente grande. Em contrapartida, o argueiro era algo pequeno, uma farpa daquela madeira, algo muito pequenino. Portanto, o Senhor Jesus, ao usar essas formas de expressão da trave e do argueiro, nessa expressão da hipérbole, do exagero, ele está dizendo: olha, como que é possível vocês estarem com uma trave, uma viga gigantesca no olho, e não tirarem ela, e quererem ficar tratando da pequena farpa que está no olho do seu irmão? Ou seja, você está prestando atenção na farpa do olho do seu irmão, mas está ignorando a trave que está dentro do seu olho. Portanto, o que vocês deveriam fazer antes de julgar outras pessoas é fazer uma autocrítica, uma análise profunda da maneira como vocês estão vivendo. Ou, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11, 28, examina-se o homem a si mesmo. Portanto, a crítica aqui é justamente com aqueles que estão vivendo em pecado, uma vida totalmente distorcida e distante de Deus. E em contrapartida, os mesmos ficam fazendo críticas e julgamentos com outras pessoas, ao invés de olharem para a própria vida e se consertarem diante de Deus antes de tentarem ajudar outras pessoas. Pensemos então nos fariseus. Os fariseus eram aquele tipo de pessoa que gostavam de sempre apontar
o pecado de todo mundo, apontando as falhas, os erros, a má conduta, mas eles mesmos agiam muitas vezes piores do que as pessoas. Mas, para eles, o pecado deles não era levado em consideração. O chamado do Senhor Jesus Cristo, que para nós é: faça uma análise da sua vida antes. Veja como está a sua vida diante de Deus antes de querer fazer uma crítica sobre a vida de alguém. Conserte-se primeiro com Deus antes de tentar levar outros também a Deus. O Senhor Jesus, então, olhando para esse grupo de pessoas que agiam dessa maneira, com uma trave no olho, mas insistindo em querer tirar a farpa do olho do irmão, ele diz o seguinte no versículo 5: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. O Senhor Jesus começa o versículo 5 chamando quem age dessa maneira de hipócrita. A palavra hipócrita, em seu sentido original, não tinha uma conotação de algo ruim, mas sim para classificar aqueles que eram atores nos teatros gregos. O teatro grego, antigamente, ele era formado apenas por homens, não participavam mulheres nos teatros. Então, dependendo do personagem que aquele ator iria representar, ele usava uma máscara feminina sobre o seu rosto. Dependendo do tipo de personagem, ele usava uma máscara alegre, uma máscara triste, uma máscara com raiva, uma máscara sorridente, enfim. O ator grego, ele era chamado de hipócrita, ou seja, era o nome que era dado àqueles que trabalhavam no teatro. Então, quando se dizia que alguém era hipócrita, isso era um apontamento que ele trabalhava no teatro. Mas quando o Senhor Jesus chama essa categoria de pessoas que gostam de julgar os outros e não tratam seus próprios pecados de hipócrita, o Senhor Jesus está chamando também de atores. Ou seja, vendendo uma imagem que é inexistente naquela pessoa. Ele está fingindo ser algo que ele nunca foi. O Senhor Jesus, então, aqui falando sobre os hipócritas, são aqueles que tratam os outros como pecadores, enquanto que eles também são, mas não se reconhecem como não pecadores. O que eles fazem, então, colocam uma máscara de santidade, quando, na verdade, nem santos são. O Senhor Jesus, diversas vezes, fez essa crítica aos fariseus, chamando eles de hipócritas, justamente por causa disso. Porque eles apresentavam uma santidade que nada mais era na aparência, enquanto o seu coração, o seu interior, estava longe, distante de Deus. É por isso que o Senhor Jesus chama eles de sepulcros caiados, ou seja, muito bonito por fora, mas totalmente podre por dentro. A expressão do Senhor Jesus aqui é a mesma expressão daqueles túmulos do cemitério, belos por fora, mármores, recortes talvez em ouro, prata, mas lindos quando se chega no cemitério, talvez aquele túmulo que destaca de longe pela tamanha da sua belezura, pelo tamanho da sua robustez. Mas isso não mudava em nada aquilo que está dentro do túmulo. Para o Senhor Jesus, os fariseus podiam até estar tentando vender uma imagem que estavam vivos, mas na verdade, espiritualmente estavam mortos, e o cheiro da podridão, da morte, exalava à distância. Portanto, para o Senhor Jesus, os fariseus e aqueles que se comportam como os fariseus não passavam de hipócritas. Homens tentando vender uma imagem totalmente distante de Deus. Homens que tentavam vender uma imagem de vida, quando na verdade estavam mortos. Homens que tentavam vender uma imagem de santidade, quando na verdade estavam mergulhados no pecado. Então, para o Senhor Jesus, ao referir-se a esse grupo de pessoas como hipócritas, era um chamado para que estes tratassem das suas vidas primeiro, antes de tentar tratar da vida dos outros. Por isso o Senhor Jesus, no versículo 5, ele fala: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Enquanto que a trave do pecado continua em nossos olhos, é impossível ajudarmos outras pessoas. O interessante, meus irmãos, é que essa trave que está nos nossos olhos, nós não temos força para tirá-la. Nós dependemos de Deus, de reconhecer que somos pecadores e necessitarmos do auxílio de Deus, da intervenção de Deus em nossa vida para que essa trave do pecado seja tirada
sobre a nossa vida. Talvez você que esteja ouvindo esse estudo bíblico possa pensar: pastor, eu tenho uma trave na minha vida. Há uma prática de pecado na minha vida, pastor, e eu não consigo me libertar disso. Talvez seja um vício, talvez seja uma conduta que te afasta cada vez mais de Deus. Aí talvez você possa dizer: pastor, eu tenho lutado, eu tenho me esforçado todos os dias para vencer isso. Pastor, mas eu tenho fracassado dia após dia. Meu irmão, quero dizer para você que enquanto você lutar com a sua força própria, você vai fracassar dia após dia diante do pecado. Nós somente podemos vencer o pecado se a nossa vida estiver diante de Deus e na dependência dEle. Nós somente podemos vencer os pecados diários da nossa vida quando aprendermos a dependermos de Deus e não da nossa força. A entender que essa trave dos nossos olhos só pode ser tirada pela ação soberana de Deus sobre a nossa vida. Por isso, o primeiro passo para que você possa se ver livre dessa trave, para que você possa enxergar a vida claramente, é reconhecer que existe uma trave em seu olho. É reconhecer que existe uma prática de pecado em sua vida e que você precisa se libertar dela, que você precisa ter uma outra vida. O primeiro passo, então, para a nossa vida, o primeiro passo para vermos a vida de maneira clara é o arrependimento. O apóstolo Pedro, pregando em Atos 2, para aquela multidão acerca do Cristo, aquela multidão então ouvindo sobre o Evangelho, sobre quem é Cristo, Cristo como Messias, eles chegam somente a uma conclusão quando seus pecados são expostos: o arrependimento. E ao perguntarem para Pedro sobre o que eles deveriam fazer, Pedro diz: o que vocês precisam é se arrependerem dos pecados, para então serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês então receberão o dom do Espírito Santo. Mas antes do batismo, antes do dom do Espírito Santo, é necessário que haja arrependimento. É necessário que haja o reconhecimento do pecado e entregarmos a nossa vida para o Senhor, reconhecendo Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Enquanto isso não acontecer, continuaremos a julgar as pessoas, continuaremos a tratar o pecado do outro e esquecendo-nos que os nossos pecados também nos fazem cegos. Portanto, antes de querermos ajudar os outros com os seus problemas, precisamos ir a Cristo com os nossos problemas, entregando a nossa vida a Ele e confiando no seu poder. Gostaria de terminar esse estudo bíblico fazendo 3 aplicações. A primeira aplicação é que devemos ser amoroso e misericordioso ao tratarmos com aqueles que estão em falta. A segunda aplicação é que não devemos ignorar os nossos pecados enquanto supervalorizamos os pecados dos outros. A terceira e última aplicação é que antes de ajudar os outros no caminho, precisamos consertar primeiro a nossa vida. Enquanto continuarmos insistindo em ignorar nossas falhas, erros e pecados, jamais seremos instrumentos de Deus na vida daqueles que estão ao nosso lado. Portanto, antes de fazer um julgamento, antes de fazer uma crítica para alguém, analise a sua vida primeiro. Antes de julgar as pessoas segundo o seu interesse pessoal, antes de julgar com parcialidade, veja como está a sua vida diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Ele dê sabedoria e entendimento e compreensão acerca da palavra dele. Que Deus o abençoe.